Fala, fera! Que bom ver você aqui no nosso bloco 3 de revisão sobre cinemática, onde agora nós vamos resolver questões envolvendo movimento circular uniforme. Vamos juntos? Olha só! Questão R11. Na modalidade de arremesso de martelo, o atleta gira o corpo juntamente com o martelo antes de arremessá-lo. Em um treino, um atleta girou 4 vezes em 3 segundos para efetuar um arremesso. Sabendo que o comprimento do braço do atleta é de 80 centímetros, desprezando o tamanho do martelo e admitindo que esse martelo descreve um movimento circular antes de ser arremessado, é correto afirmar que a velocidade com que o martelo é arremessado é de... Fera, preste atenção que aqui nós estamos trabalhando com um movimento circular uniforme. Se o movimento é uniforme, o módulo, a intensidade da velocidade permanece constante. Mas lembra, no movimento circular uniforme, a velocidade varia em direção e sentido. Mas se a velocidade permanece constante em módulo, nós podemos calcular a intensidade da velocidade como sendo a razão ΔS sobre ΔT. Mas como o movimento é em trajetória circular e acontece com velocidade de intensidade constante, o movimento circular é um movimento periódico. Ou seja, o móvel completa uma volta sempre no mesmo intervalo de tempo. E lembra que o intervalo de tempo associado a uma repetição nós chamamos de período. Então, se você pega o movimento circular uniforme e você considera uma volta, o ΔS, a distância percorrida em uma volta, seria exatamente o comprimento da circunferência. Ou seja, para uma volta, nós temos que o ΔS seria 2π vezes o raio. E o intervalo de tempo necessário para uma volta, o intervalo de tempo necessário para uma repetição, nós chamamos de período. Então, para você calcular a intensidade da velocidade no movimento circular uniforme, você pode usar a relação 2π raio sobre t. Mas nós também sabemos que a frequência é o inverso do período. Nós também sabemos que a frequência é o número de repetições para um determinado intervalo de tempo. Se a frequência é o número de repetições para um determinado intervalo de tempo, se eu pego uma repetição, esse intervalo de tempo é exatamente o período. Então, nós falamos que a frequência é o inverso do período. Então, eu posso escrever a velocidade como sendo 2π raios sobre t, ou eu posso escrever a velocidade, a intensidade da velocidade linear, ou velocidade escalar, ou velocidade tangencial, como sendo 2π r vezes f. Nessa questão, a velocidade com que o martelo é arremessado é a pergunta. Aqui, para essa questão, você pode considerar o π igual a 3. O raio seria o próprio comprimento do braço do atleta. E a frequência, perceba que ele fala aqui na questão que o atleta girou 4 vezes no intervalo de tempo de 3 segundos. Lembra, frequência é o número de repetições, o número de ciclos por intervalo de tempo. Então, 4 ciclos em 3 segundos. Tranquilo? Como o braço do atleta é o próprio raio, nós temos que o raio seria 80 centímetros. Mas olha para a nossa resposta. Está em metros por segundo. Então, esse raio aqui, passando para metro, seria um raio de 0,8 metro. A nossa frequência, 4 voltas, 4 giros em 3 segundos. Lembra que a unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz,
que é o inverso do segundo. E o π nós podemos utilizar, como eu já falei para vocês, como sendo igual a 3. E aí, se a questão pede para você calcular a intensidade da velocidade do martelo, ficamos com 2π, ou seja, 2 vezes 3. O raio é o próprio comprimento do braço do atleta, 0,8, para uma frequência de 4/3 de Hz. 4 voltas, 4 repetições em 3 segundos. Fazendo aqui a simplificação, esse 3 vai embora com esse 3, ficamos com 4 vezes 0,8, isso me dá 3,2. 3,2 vezes 2 vai me dar aí uma velocidade linear tangencial ou escalar de 6,4 metros por segundo. Ou seja, é correto afirmar que a velocidade com que o martelo é arremessado é uma velocidade de 6,4 metros por segundo, e com isso a alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na sua prova do Enem. Vamos lá então para a nossa questão R12. Vamos juntos! O velódromo, nome dado à pista onde são realizadas as provas de ciclismo, tem forma oval e possui uma circunferência entre 250 metros e 330 metros, com duas curvas inclinadas a 41 graus. Na prova de velocidade, o percurso de 3 voltas tem 1.000 metros, mas somente os 60π últimos metros são cronometrados. Determine a frequência de rotação das rodas de uma bicicleta necessária para que um ciclista percorra uma distância inicial de 24π metros em 30 segundos, considerando o movimento uniforme. O raio da bicicleta é igual a 30 centímetros. Assinale a alternativa correta em relação à frequência. Fera, se o movimento é uniforme, eu já mostrei para vocês que a intensidade da velocidade pode ser dada pela relação ΔS sobre ΔT. Mas como a questão pede a frequência, no movimento circular uniforme, nós podemos escrever essa relação como sendo 2π vezes R vezes F. Tranquilo? E aí preste atenção que ele pede para você a frequência de rotação da bicicleta. E ele é bem claro aqui que o ciclista percorre 24π metros, isso aqui seria um ΔS, no intervalo de tempo de 30 segundos, seria um ΔT. Ele fala que o raio da bicicleta é igual a 30 centímetros. Então, nós já temos o raio da bicicleta, que nós vamos passar aqui para metro. Seria 0,3 metro. E a pergunta é exatamente quanto vale a frequência. Tranquilo? E aí, se você substituir aqui os nossos dados, um ΔS de 24π metros, no intervalo de tempo de 30 segundos, isso é igual a 2π vezes o raio da bicicleta, que é de 0,3, e a frequência é a nossa pergunta. Tranquilo? Se você simplifica aqui 24π com 2π, aqui nós ficamos com 12 e aqui nós ficamos com 1. Tranquilo? Esse 0,3 que multiplica, né? Ele vai descer aqui dividindo, mas vai descer multiplicando 30, beleza? Então, eu posso escrever que a frequência F seria igual a 12, que multiplica 30 vezes 0,3. Eu posso pegar esse 10 do 30 e andar com essa vírgula para a direita. Então, eu teria aqui 12 sobre 3 vezes 3. E eu posso simplificar
Divido 12 por 3, aqui ficaria 4. Logo, a nossa frequência seria uma frequência de 4 sobre 3 Hz. Lembra? Nós estamos utilizando unidades do Sistema Internacional. O ΔS em metros, o tempo em segundos, o raio em metros. Logo, a nossa frequência no Sistema Internacional, Hertz, que é a mesma coisa que ciclos por segundo, repetições por segundo. Mas a nossa questão que é a resposta em RPM, que são rotações por minuto, repetições por minuto. Fera, não esquece essa relação. 1 Hz é a mesma coisa que 1 RPS. Ou seja, 1 Hz é a mesma coisa que uma repetição por segundo. Uma repetição por segundo seria a mesma coisa que 60 repetições por minuto, já que 1 minuto são 60 segundos. Então, 1 Hz é a mesma coisa que 1 RPS, que é a mesma coisa que 60 RPM. Ou seja, onde tem aqui a unidade Hertz, eu posso substituir por 60 RPM. Tá bom? Então, a nossa frequência seria uma frequência igual a 4/3 que multiplica 60 RPM. E aí, se você faz aqui a simplificação, 60 dividido por 3, isso me dá 20. 20 vezes 4 vai me dar 80 RPM. Então, a frequência de rotação das rodas seria aí uma frequência de 80 RPM, ou seja, 80 rotações por minuto. E a alternativa correta para essa questão seria a alternativa A, de aprovação na prova do Enem. Vamos lá para a nossa próxima questão. Vem comigo. Questão R13. Um ciclista movimenta-se com sua bicicleta em linha reta a uma velocidade constante de 18 km por hora. O pneu, devidamente montado na roda, possui diâmetro igual a 70 centímetros. No centro da roda traseira, presa ao eixo, há uma roda dentada de diâmetro 7 centímetros. Junto ao pedal e presa ao seu eixo, há outra roda dentada de diâmetro 20 centímetros. Essa roda dentada de diâmetro 7 centímetros que está presa à roda seria a nossa catraca. Já a roda dentada que está junto ao pedal da bicicleta seria a nossa coroa, que apresenta diâmetro 20 centímetros. As duas rodas dentadas estão unidas por uma corrente, conforme mostra a figura. Não existe deslizamento entre a corrente e as rodas dentadas. Supondo que o ciclista imprima aos pedais um movimento circular uniforme, assinale a alternativa correta para o número de voltas por minuto que ele impõe aos pedais durante esse movimento. Nessa questão, considere π igual a 3. Então, aqui, fera, nós temos uma questão muito importante de movimento circular uniforme sobre transmissão do movimento circular. Perceba que a roda e a catraca, elas estão acopladas no mesmo eixo. Então, a transmissão do movimento circular entre a roda e a catraca é uma transmissão no mesmo eixo. Vem comigo aqui. Tá vendo? Entre a roda e a catraca, é fácil você perceber que elas estão acopladas no mesmo eixo. Perfeito? Então, eu posso escrever que para a roda e para a catraca, nós temos uma transmissão no mesmo eixo. Transmissão no mesmo eixo. Tá vendo?
quais são as principais características? Quais são as principais características para uma transmissão no mesmo eixo? E aí fica ligado agora. Quando nós temos uma transmissão no mesmo eixo, as polias, as engrenagens, elas apresentam a mesma velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular da roda é a mesma velocidade angular da catraca. E aí, se você não lembra, velocidade angular no movimento circular uniforme mede a taxa com que o espaço angular varia. Para uma volta, nós temos uma variação do espaço angular de 2π, que seria 360 graus, e para uma volta nós temos um intervalo de um período. Então, a velocidade angular pode ser escrita como seno 2π sobre t. Ou, como nós sabemos que a frequência é o inverso do período, a velocidade angular pode ser escrita como sendo 2π vezes f. Então, se no movimento circular uniforme, na transmissão no mesmo eixo, a roda e a catraca apresentam a mesma velocidade angular, você pode garantir que a roda e a catraca também apresentam a mesma frequência. E se apresentam a mesma frequência, a roda e a catraca também apresentam o mesmo período. Então, na transmissão do movimento circular no mesmo eixo, as engrenagens apresentam a mesma velocidade angular, a mesma frequência e o mesmo período. Ou seja, se eu tenho a velocidade da roda, se eu tenho o raio da roda, eu posso calcular a frequência da roda. E calculando a frequência da roda, nós podemos calcular a frequência da catraca, que a frequência da roda é igual à frequência da catraca. Então, vamos lá? Se eu sei disso aqui, o que é que nós podemos fazer? Tá vendo? Nós sabemos que velocidade, a velocidade da roda, seria igual a 2π, que multiplica o raio da roda, vezes a frequência da roda. Vamos voltar lá para a nossa questão? A velocidade da bicicleta é a velocidade da roda. 18 km por hora me daria aqui uma velocidade para a roda de 5 metros por segundo. Se ele me fornece o diâmetro da roda, eu tenho o raio, porque o raio é a metade do diâmetro, 35 centímetros, que passando para metro, nós ficamos com 35 vezes 10 a menos 2 metros. Lembra que o raio é a metade do diâmetro. E ele fala nessa questão que nós podemos aqui utilizar o π igual a 3. Vamos voltar? Se a velocidade da roda é de 5 metros por segundo, 2π igual a 3, o raio da roda 35 vezes 10 a menos 2, nós podemos calcular a frequência da roda. Como eu estou utilizando unidades do sistema internacional, essa nossa frequência será dada em Hz. Beleza? Então, nós ficamos aqui com 5 dividido por 6, 2 vezes 3 me dá 6, vezes 35, vezes 10 a menos 2. Isso é a nossa frequência para a roda. Podemos aqui dar uma simplificada, né? O 5 divide com 35, aqui fica 1, aqui fica 7. Esse 10 a menos 2 com expoente negativo sobe com expoente positivo. Então, ficaríamos com 10 ao quadrado, que seria a mesma coisa que 100, dividido por 42. Ou seja, a nossa frequência seria uma frequência de 50 por 21 Hz, fazendo aqui a simplificação. Então, a frequência da roda seria uma frequência de 50 sobre 21
Hz. E eu não vou me preocupar com essas contas, fera, porque essa não é a pergunta da questão. Ele quer a frequência dos pedais. Ele quer a frequência da coroa, né? Mas lembra que essa frequência da roda é exatamente a frequência da catraca, pois a transmissão acontece no mesmo eixo. Se a frequência da roda é de 50/21 Hz, a frequência da catraca também será de 50/21 Hz. Tranquilo? Agora, se você prestar atenção para a catraca e a coroa, elas estão ligadas por meio de uma corrente e giram em torno de eixos diferentes. Então, a transmissão do movimento circular entre a coroa e a catraca é uma transmissão por correia ou por corrente e acontece, fera, exatamente em eixos diferentes. Nesse tipo de transmissão, nós podemos ter a transmissão do movimento circular por contato, quando essas engrenagens estão em contato, ou por correia. Tá vendo? Qual é a principal característica de uma transmissão do movimento circular por corrente que acontece em eixos diferentes? Se a corrente que passa pela catraca é a mesma corrente que passa pela coroa, e a velocidade dessa corrente é constante, a velocidade linear da coroa e a velocidade linear da catraca são iguais. A velocidade linear da coroa e a velocidade linear da catraca são iguais. Outra relação importante que você deve lembrar para o movimento circular uniforme é que se a velocidade angular é 2π vezes f e a velocidade linear é 2π vezes f vezes r, por exemplo, eu posso escrever a velocidade linear como sendo a velocidade angular vezes o raio. Então, aqui na transmissão do movimento circular, eu posso escrever que a velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa é igual à velocidade angular da catraca vezes o raio da catraca. Ou ainda, se no lugar de velocidade angular eu troco por 2π vezes f, o 2π que aparece do lado esquerdo cancela com 2π que aparece do lado direito, fico apenas com a frequência e o raio. Então, eu posso escrever que a frequência da coroa vezes o raio da coroa igual a frequência da catraca vezes o raio da catraca. Então, a principal característica de uma transmissão por eixos diferentes é que as velocidades lineares, tangenciais ou escalares das engrenagens são iguais. Por isso, é válido a relação ômega-r ser uma constante e é válida a relação frequência vezes raio ser uma constante. Nesse caso aqui, ele quer a frequência dos pedais, ou seja, ele quer a frequência da coroa. Então, eu vou utilizar essa relação aqui. Beleza? Perceba que se a velocidade linear é uma constante, velocidade angular e raio são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior for o raio, menor será a velocidade angular. Então, com certeza, fera, com certeza, a velocidade angular da coroa é menor que a velocidade angular da catraca, porque seu raio é maior. Se a velocidade angular da coroa é menor que a velocidade angular da catraca, com certeza a frequência da coroa é menor que a frequência da catraca. Beleza? Porque velocidade angular e frequência são diretamente proporcionais.
E com certeza, se a frequência da coroa é menor que a frequência da catraca, como eu sei que frequência e período são grandezas inversamente proporcionais, o período da coroa é maior que o período da catraca. Beleza? Então fica atento nessas informações. E agora vamos para as nossas contas, né? A frequência da catraca é de 50 sobre 21 Hz. Na questão, ele fornece para a gente o diâmetro da catraca, que seria de 7 centímetros, então o raio é a metade do diâmetro, e me fornece o diâmetro da coroa, que seria de 20 centímetros. Lembra que o raio é a metade do diâmetro, então o raio da coroa seria de 20 sobre 2, ou 10 centímetros. Olha só, escrevendo isso aqui, nós ficamos com frequência da coroa é a nossa pergunta, pois nós queremos descobrir a frequência dos pedais. O raio da coroa é de 20 centímetros sobre 2. Vou deixar assim, ó, porque o raio é a metade do diâmetro. A frequência da catraca é a mesma frequência da roda, 50 sobre 21. E o raio da catraca, tá, verão, é a metade do diâmetro, 7 centímetros sobre 2. Perceba que eu não preciso transformar o raio para metro, porque o raio aparece do lado esquerdo em centímetro e aparece do lado direito em centímetro, então centímetro cancela com centímetro. Se a minha frequência da catraca eu estou colocando em Hz, a minha resposta também será em Hz, beleza? E aqui fazendo algumas simplificações, olha só, eu posso cancelar aqui esse 0 do 20 com esse 0 do 50, eu posso cancelar aqui esse 2 com esse 2, beleza? Eu posso simplificar 7 por 21, que me daria 3. Conclusão, a frequência da coroa seria uma frequência de 5 sobre 6 Hz. A frequência da coroa seria uma frequência de 5 sobre 6 Hz. Mas aí, se você volta lá para a nossa questão, a resposta está em RPM. Aí você vai lembrar, fera, que eu acabei de falar para vocês que 1 Hz corresponde exatamente a 60 RPM. Conclusão, a frequência da coroa seria uma frequência de 5/6 que multiplica 60 RPM. 60 sobre 6 me dá 10. 10 vezes 5 me daria, então, uma frequência de 50 RPM. Se a frequência da coroa é uma frequência de 50 RPM, a frequência do pedal, que está exatamente acoplada no mesmo eixo da coroa, seria a mesma frequência. Conclusão, a alternativa correta aqui para essa questão seria a alternativa E, de eu tenho certeza que você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Olha só, questão R14, mais uma questão sobre bicicleta. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento das pedaladas se faz através de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, que seria a coroa, a um disco dentado traseiro, que seria a catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Vê a figura a seguir, representativa de uma bicicleta. Ele não precisaria falar que a velocidade angular da catraca e a roda são as mesmas, porque você sabe que a roda e a catraca estão acopladas no mesmo eixo. Então, a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda. Perfeito? Aí ele fala o seguinte: em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo o ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro, ou seja, na coroa, uma velocidade angular
de 4 radianos por segundo, para uma configuração em que o raio da coroa é 4R e o raio da catraca é R, e o raio da roda 0,5 metro. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... a velocidade escalar da bicicleta, a velocidade escalar do ciclista é a velocidade da roda. Mas se eu sei que a coroa e a catraca estão acopladas, por uma corrente, a transmissão entre a coroa e a catraca é uma transmissão por eixos diferentes. Eu acabei de mostrar para você que a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. Com isso, eu posso escrever que a velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa é igual à velocidade angular da catraca vezes o raio da catraca. Só que a velocidade angular da coroa, a questão me deu aqui, 4 radianos por segundo. O raio da coroa é um raio de 4R, 4 vezes R. A velocidade angular da catraca eu não sei, mas o raio da catraca corresponde a R. Tranquilo? Com isso, eu posso simplificar R com R e concluo que a velocidade angular da catraca é exatamente igual a 16 radianos por segundo. Então, a velocidade angular da catraca, 16 radianos por segundo. Beleza? Mas, verão, a catraca e a roda apresentam a mesma velocidade angular. Ele fala aqui, a catraca, por sua vez, acoplada à roda traseira, de modo que suas velocidades angulares sejam o quê? As mesmas. Repito, a questão não precisaria falar isso, mas se ela está falando, ajuda a gente, Então, se eu sei que a velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da roda, nós concluímos que a velocidade angular da roda seria de 16 radianos por segundo. E se a questão, me pede a velocidade da bicicleta, a velocidade escalar do ciclista, a velocidade escalar do ciclista é exatamente a velocidade escalar da roda. E eu sei que a velocidade da roda, eu posso escrever como sendo a velocidade angular da roda vezes o raio da roda. E o raio da roda, a questão me deu aqui, 0,5 metro, já no sistema internacional. Então, a velocidade da roda seria a velocidade angular, 16 radianos por segundo, vezes o seu raio, 0,5 metro. Conclusão, a velocidade linear, a velocidade escalar da bicicleta, que seria a velocidade escalar da roda, 8 metros por segundo. E com isso, a alternativa correta para essa questão seria a alternativa C. Com certeza você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá para a nossa próxima questão, questão R15. Para possibilitar o translado da fábrica até a construção, o concreto precisa ser mantido em constante agitação. É por esse motivo que as betoneiras, quando carregadas, mantêm seu tambor misturador sob rotação constante de 4 RPM. Esse movimento só é possível devido ao engate por correntes de duas engrenagens, uma grande presa ao tambor de 1,2 metro de diâmetro e outra pequena de diâmetro 0,4 metro, conectada solidariamente a um motor.
transmissão do movimento circular por corrente entre uma engrenagem grande, que está no tambor, e uma engrenagem pequena, diretamente associada ao motor. Na obra, para que a betoneira descarregue seu conteúdo, o tambor é posto em rotação inversa com velocidade angular 5 vezes maior que a aplicada durante o transporte. Preste atenção! Durante o transporte, a frequência de rotação do tambor era de 4 RPM. Para descarregar seu conteúdo, a rotação acontece com uma velocidade angular 5 vezes maior que a aplicada durante o transporte. Fera, se você sabe que velocidade angular é 2π vezes F, se a velocidade angular do tambor aumentou 5 vezes, a sua frequência de rotação também aumentou 5 vezes. Então, se a frequência durante o transporte era de 4 RPM e para descarregar o conteúdo eu aumentei a velocidade angular 5 vezes, a frequência de rotação do tambor aumentou 5 vezes. Ou seja, 4 vezes 5 me dá quanto? 20 RPM. Então, a frequência de rotação do tambor seria uma frequência de 20 RPM. Nesse momento, a frequência de rotação do eixo da engrenagem menor em RPM seria igual a... E aí, preste atenção que se nós temos a transmissão por corrente, a velocidade linear da engrenagem maior é igual à velocidade linear da engrenagem menor. Como nós estamos falando sobre frequência, nós ficamos com a frequência da engrenagem maior vezes o raio da engrenagem maior igual à frequência da engrenagem menor vezes o raio da engrenagem menor. A frequência do tambor, que é a engrenagem maior, seria de 20 RPM. O diâmetro da engrenagem maior seria de 1,2 metro, mas nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, 1,2 metros sobre 2. A frequência da engrenagem menor é a pergunta. E o raio da engrenagem menor, nós temos o diâmetro de 0,4 metro, e nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, 0,4 sobre 2. Se a frequência do tambor, a frequência da engrenagem maior está em RPM, a nossa resposta também será em RPM. E aí, se você prestar atenção, 2 eu simplifico com 2, 1,2 simplificando com 0,4, aqui fica 1 e aqui fica 3. Conclusão, a frequência da engrenagem menor seria uma frequência de 20 vezes 3, que me dá exatamente 60 RPM, 60 rotações por minuto. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa E, de eu vou passar na prova do Enem. E com isso nós terminamos nosso bloco 3 de revisão de cinemática. Falamos sobre movimento uniforme, movimento uniformemente variado e movimento circular uniforme. Não esquece de conferir os bônus que eu deixei para vocês aqui embaixo, como aula sobre lançamento horizontal, uma aula sobre lançamento oblíquo e aula sobre outros temas que você pode aprofundar em cinemática. Nós vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!